Bom dia, meninos e meninas. Na última aula, nós falamos sobre o mundo de países. Aí a tia passou um vídeo para vocês assistirem e depois vocês deixaram o comentário do vídeo. E até agora eu não vi ninguém se manifestando se gostou ou não gostou do vídeo. Será que não assistiram o vídeo que eu coloquei para vocês assistirem? Será que não gostaram do vídeo? Cada país, um mais lindo do que o outro, que estava dentro do nosso contexto, um mundo de países. Será que ninguém gostou do vídeo? Ninguém comentou? Ninguém falou nas mensagens? E hoje nós vamos falar de outro conteúdo. Nós não falamos um mundo de países e hoje nós vamos falar os países subdesenvolvidos. E logo na primeira imagem aí, você já vê por que são conhecidos países subdesenvolvidos. Você vê logo a pobreza na primeira imagem que está refletindo aí no vídeo de vocês. E o que é um país subdesenvolvido? É um termo que é usado com frequência em economia para definir a baixa renda de um país. Em geral, é incluído nesse significado a falta de acesso da população de um país ou região às oportunidades de emprego, saúde, água, alimentação, educação e moradia. Geralmente, pessoal, esses países subdesenvolvidos, eles sofrem com a falta desses de emprego, de moradia. Por isso que você observa um país subdesenvolvido, quem já visitou Rio de Janeiro, São Paulo ou Bahia, você vê as favelas, aquelas casas construídas em locais inapropriados, em costa de morros. Tudo isso são efeitos de países subdesenvolvidos. E quais foram as origens dos países subdesenvolvidos? O termo subdesenvolvimento surgiu após a Segunda Guerra Mundial, juntamente com o processo de descolonização das nações africanas. Teve uma relação com o processo de acumulação iniciado com a Revolução Industrial, onde os países desenvolvidos acumularam riquezas. Nós já falamos em sala de aula que a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII e só um século depois chegou no nosso país, chegou no Brasil. Não é diferente de outros países subdesenvolvidos, não. Tem alguns países que essa industrialização ainda não chegou. O Brasil é classificado em países subdesenvolvidos, em país em desenvolvimento, em país periférico. Essa é a classificação do Brasil. Nós enquadramos nessas três classificações aí. Nós já estudamos falando de primeiro mundo e segundo mundo. O primeiro mundo era países capitalistas. O segundo mundo era países socialistas. E essa classificação, ela já foi extinta atualmente, porque nós temos outra classificação. Não que a gente não possa estudar ela, porque vem nos livros que nós estamos estudando. Mas, atualmente, tem outra classificação. Hoje, nós já vimos que o conjunto de países subdesenvolvidos é muito grande. São mais de 155 países, que reúnem cerca de 4/5 da população mundial. E tem uma classificação no livro de vocês, na página 64, que ele fala primeiro grupo. Quem é que faz parte do primeiro grupo? É formado por países de origem pré-colonial. Segundo grupo é formado por países que tiveram contato com povos europeus. O terceiro grupo são países que foram transformados em colônias pelos portugueses. E o quarto grupo é composto de países dominantes durante a Revolução do Capitalismo. O quinto grupo tem em sua formação países que na fase do capitalismo monopolista. O Brasil se enquadra nessa fase do quinto grupo. É o caso do Brasil, Argentina, do México, a Coreia do Sul. O sexto grupo são países que adotaram uma economia socialista. Nós podemos citar o caso de Cuba, que é um país socialista. Ele está no sexto grupo, que eles adotaram a economia socialista. Em seguida, pessoal, nós vimos aí no slide de vocês a divisão norte e sul.
Essa divisão norte-sul, a divisão é delimitada por uma linha sinuosa. Os países desenvolvidos estão situados de um lado da linha, a maior parte ao norte, e os países subdesenvolvidos encontram-se ao sul. Se você observar aí o nosso planisfério, essa divisão norte-sul, você pode observar que a Oceania pertence ao norte. Mesmo ela estando localizada no sul, mas ela pertence ao norte, aos países do norte, porque a Oceania se encontra com países desenvolvidos. Mesmo ela se encontrando no sul, mas ela pertence aos países do norte. E os países do sul, América Central, América do Sul, a África, uma parte da Ásia, são países do sul. Nesta classificação, você observa aí que nós temos o terceiro mundo, que sugere que existe outros dois mundos. País em desenvolvimento é uma expressão que causa problemas, que visto que alguns países da África do Sul, da Ásia e da América Central não se encontram de fato em desenvolvimento. E subdesenvolvimento é o termo que sugere apenas um atraso em uma situação que deverá levar ao desenvolvimento. Já demos a definição de países subdesenvolvidos, não foi? Os países do sul sugerem que todos os países subdesenvolvidos estão no hemisfério sul e que desenvolvidos estão no hemisfério norte. Por isso nós vimos essa classificação aí no mapa mundi. Essa linha sinuosa com essa divisão norte e sul. E o que é economia emergente, meus amores? É a expressão utilizada pelas organizações internacionais para se referirem aos países subdesenvolvidos, industrializados ou em fase de industrialização avançada. Temos também a periferia, termo usado para designar os países subdesenvolvidos, o centro, para designar países desenvolvidos que têm o papel de comando na economia mundial. E como é que eu posso identificar esses países do norte e sul? Eu coloquei aí um slide para vocês com essa característica dos países do norte e os países do sul. Norte, ampla e diversificada industrialização, elevada urbanização, elevado consumo, sede de transnacionais, exportação de produtos industrializados. Já o sul, pequena industrialização, atraso e dependência tecnológica, elevada população rural, baixo consumo, filiais das transnacionais. Eu quero que vocês observem bem, meus amores, que quanto que o norte é a sede das transnacionais e o sul é a filiais das transnacionais. Então, quanto o norte se encontra as sedes e o sul se encontra as filiais das transnacionais, exportadores de recursos minerais e produtos agrícolas. Quanto nós importamos tecnologia, enquanto que os países do sul, eu vou dar um exemplo do Brasil. Quanto nós exportamos matéria-prima, nós importamos tecnologia. Você vê a diferença que os países subdesenvolvidos, eles exportam matéria-prima, mas importam tecnologia, que custa muito mais caro do que matéria-prima. Os países subdesenvolvidos continuam ganhando em cima dos países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, nós temos a exploração de um país por outro. É uma característica dominante do subdesenvolvimento. Embora haja uma dependência econômica entre os países ricos e os países pobres, nós temos essa imagem, como tem muitas pessoas que têm alimento em sua mesa, já tem outros que não têm, é característica de países subdesenvolvidos. E na próxima aula nós vamos continuar com o nosso capítulo 5, os países subdesenvolvidos, falando dos indicadores socioeconômicos e as características dos países subdesenvolvidos. E até a próxima aula.